Fala, rapaziada, sou o professor de História João Pestana, vem comigo aqui, ó, para mais um bloco de questões top militar, ó, capitanias hereditárias. Você viu no bloco anterior que Portugal não deu muita importância para o Brasil nas 3 primeiras décadas, mas devido à constante presença dos franceses, eles decidiram colonizar o Brasil. E aí, com Martim Afonso de Souza, né, começou a colonização do Brasil. E como é que foi essa colonização? Essa colonização, o rei de Portugal usou um sistema administrativo que já tinha utilizado nas ilhas africanas, nas ilhas de Madeira e Cabo Verde, e esse sistema chamava capitanias hereditárias. E professor, o que isso quer dizer? Tá aqui, se liga, SpaceX, Colégio Naval, a coroa portuguesa, o rei de Portugal colocou toda a responsabilidade da colonização a cargo de particulares, ou seja, jogou toda a responsabilidade para os donatários. Ou seja, o rei de Portugal, ele vai dividir o Brasil em 15 lotes de terra, tá? Vai ter 14 capitanias, vai conceder essas 14 capitanias a 12 donatários e vai dar toda a responsabilidade de povoar, explorar e defender a sua capitania. Então, ou seja, isso já mostra por o Brasil não ter nada de aproveitável e agora ele vai colonizar, mas ele vai jogar toda essa responsabilidade para cargos da iniciativa privada. Então a iniciativa privada, ou seja, muitos não vão se interessar pelo Brasil, tá? E outra característica importante aí das capitanias hereditárias, tá? A primeira terra que vai ser concedida pelo rei de Portugal vai começar em 1534, mas todo donatário tinha esses 2 documentos aqui. A carta de doação, aonde o rei conferia a capitania ao donatário, e o foral, onde ficava determinado os direitos e os deveres de cada donatário. O direito do donatário era de explorar, né, ocupar, defender o território, a sua capitania, e os seus deveres era pagar tributos de qualquer coisa que fosse explorada. A principal economia, falei de Brasil colônia, falei de século XVI, falei de século XVII, é açúcar. Se liga aí, tá? O Brasil, economia colonial, economia açucareira. Açúcar não é nativa do Brasil. Açúcar foi introduzida pelos portugueses aqui no Brasil. Portugal é o primeiro país que vai introduzir uma indústria na América, a indústria açucareira, a rica indústria açucareira. Portugal já tinha experiência, né, com a produção do açúcar, tinha um monopólio da produção do açúcar, vai ter uma saudável parceria com os holandeses, que vai refinar esse açúcar e vai comercializar também esse açúcar. A questão também do açúcar ser um produto altamente procurável e rentável na Europa, tá? Então Portugal, já que o Brasil tem clima favorável, solo favorável para a economia do açúcar, vamos aqui, como ele tem o clima favorável e solo favorável, ele vai introduzir a economia açucareira. E aí, característica dessa indústria açucareira: mão de obra escrava indígena, tá? Professor, mas o escambo era escravo? Não. No período pré-colonial, as relações entre portugueses e indígenas eram amistosas, que até mesmo porque os portugueses precisavam dos indígenas para poder conseguir o quê? A madeira. Mas agora não, agora vai acabar essa amizade. Agora o português vai vir, vai pegar o índio à força para escravizar, para trabalhar como mão de obra na indústria açucareira, nos engenhos. Lógico que vai ter resistência indígena, lógico que os índios não vão aceitar essa dominação, tanto que vai, aí, outra característica desse período é a tal da guerra justa. O rei de Portugal vai autorizar que os índios sejam capturados, sejam escravizados, tá? Desde que eles não aceitassem a fé católica. Ou seja, o índio que não aceitar a fé católica, o índio que negar, né, a conversão, pode capturar. E isso vai causar hostilidade dos nativos, tá? Era um pequeno a presença de portugueses aqui em comparação ao grande número de indígenas que tinham aqui. Então, um dos principais fatores, né, o fator principal, tem mais de um, mas você que é concurseiro, que não pode ficar perdendo tempo, eu sou concurseiro, você é concurseiro, o principal motivo do fracasso, sem dúvida, foi a hostilidades indígenas, tá? E só para vocês terem uma ideia, primeiro que
a capitania hereditária, quando eu jogo toda a responsabilidade para a iniciativa privada, não tem muito interesse, tá? Só vocês terem uma ideia, dos 12 donatários, só 6 se interessaram, tá? E desses 6 que se interessaram, somente 2 capitanias prosperaram. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Ou seja, não mostrou rentável, não foi bom o sistema adotado. Ou seja, a política de capitanias hereditária, através da iniciativa privada, é uma política descentralizada. Então, por isso, ficou fácil para continuar o quê? Os corsários franceses cobiçando o litoral brasileiro. Eles vão cobiçar aonde? Aonde está tendo o progresso do açúcar? Pernambuco, São Vicente? Lógico que não. Aonde não está tendo o quê? A exploração pelos donatários. Então é nesse momento que Portugal, ou seja, quase meio século após o descobrimento, que Portugal vai decidir colonizar efetivamente o Brasil através de um governo geral. Ou seja, qual era a solução para a colonização dar certo? O próprio rei colonizar o Brasil. Como? Centralizando toda a administração. E aí é nesse momento que vai ser lançado o regimento chamado Regimento de 1548, ou também chamado Regimento de Tomé de Souza, que vai ser o nosso primeiro governador. E aí sim, agora sim, quase meio século depois do nosso descobrimento, que Portugal vai conseguir centralizar a administração e a política da colônia, e aí vai começar a ter o sucesso, né, na sua empreitada, que era a colônia do Brasil. E não esqueça, uma colônia de exploração. A gente vai ver no próximo bloco qual era o perfil, qual era a lógica do sistema colonial implantada aqui por Portugal, aqui no Brasil. Tranquilo? Então, rapaziada, até o próximo bloco agora, governo geral, beleza? E sistema colonial português. Espero você, vem comigo.